O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 106. Vyasa gera 3 filhos. Vaisampayana disse, logo depois que a época mensal da princesa de Kosala tinha acabado, Satyavati, purificando sua nora com um banho, a conduziu ao quarto de dormir. Lá ela sentou-a sobre uma cama luxuosa. Ela dirigiu-se a ela, dizendo: Ó princesa de Kosala, teu marido tem um irmão mais velho que neste dia entrará no teu útero como teu filho. Espera por ele esta noite sem cair no sono. Ouvindo essas palavras de sua sogra, a princesa amável, deitada em sua cama, começou a pensar em Bhishma e nos outros mais velhos da família Kuru. Então o Rishi de fala sincera, que tinha dado sua promessa em relação a Anvika, a mais velha das princesas, em primeiro lugar, entrou no quarto enquanto a lâmpada estava queimando. A princesa, vendo sua aparência sombria, seus cabelos emaranhados da cor do cobre, olhos ardentes, e sua barba lúgubre, fechou os olhos com medo. O Rishi, querendo realizar os desejos de sua mãe, a conheceu. Mas a última, tomada pelo medo, não abriu os olhos nenhuma vez para olhá-lo. E quando Vyasa saiu, ele encontrou sua mãe, que perguntou: a princesa terá um filho ilustre? Ouvindo-a, ele respondeu: o filho ao qual a princesa dará à luz será igual em força a 10.000 elefantes. Ele será um sábio nobre ilustre, possuidor de grande erudição e inteligência e energia. Ele de grande alma terá 100 de filhos. Mas por causa do erro de sua mãe ele será cego. A essas palavras de seu filho Satyavati disse: ó tu de riqueza ascética, como pode alguém cego se tornar um monarca digno dos Kurus? Como pode alguém cego se tornar o protetor de seus parentes e família, e da glória da linhagem de seu pai? Cabe a ti dar outro rei aos Kurus. Dizendo que assim seja, Vyasa foi embora. E a princesa de Kosala no tempo devido deu à luz um filho cego. Logo depois Satyavati, ó castigador de inimigos, convocou Vyasa, depois de ter garantido a concordância de sua nora. Vyasa veio segundo a sua promessa, e se aproximou, como antes, da segunda mulher de seu irmão. E Ambalika, ao ver o Rishi, empalideceu de medo. E, ó Bharata, vendo-a assim aflita e pálida de medo, Vyasa dirigiu-se a ela e disse: por que tu empalideceste de medo ao ver a minha aparência lúgubre? Portanto, teu filho terá uma cor pálida. Ó tu de rosto bonito, também o nome de teu filho será Pandu, ou pálido. Assim dizendo, o ilustre e melhor dos rishis saiu do quarto dela. E quando saiu ele encontrou sua mãe, que o questionou acerca da criança que nasceria. O Rishi disse a ela que a criança seria pálida e conhecida pelo nome de Pandu. Satyavati novamente pediu ao Rishi outra criança, e o Rishi disse a ela em resposta: assim seja. Ambalika, então, quando chegou o momento, deu à luz um filho de cor pálida. Muito belo o filho era, dotado de todos os sinais auspiciosos. De fato, foi esse filho que depois se tornou o pai daqueles arqueiros poderosos, os Pandavas. Algum tempo depois, quando a viúva mais velha de Vishtravira outra vez teve sua época mensal, ela foi solicitada por Satyavati para se aproximar de Vyasa novamente. Possuidora de beleza como a filha de um celestial, a princesa se recusou a fazer o que sua sogra pedia, lembrando-se da aparência lúgubre e odor forte do Rishi. Ela, no entanto, enviou a ele uma empregada sua, dotada da beleza de uma apsara e enfeitada com seus próprios ornamentos. E quando Vyasa chegou, a empregada ergueu-se e o saudou. E ela o serviu respeitosamente e sentou-se perto dele quando solicitada. E, ó rei, o grande Rishi de votos rígidos, estando bem satisfeito com ela, quando se levantou para ir embora, dirigiu-se a ela e disse: amável, tu não mais serás uma escrava. Teu filho também será imensamente afortunado e virtuoso, e o principal de todos os homens inteligentes sobre a terra. E, ó rei, o filho assim gerado nela por Krishna Dvaipayana foi depois conhecido pelo nome de Vidura. Ele era assim irmão de Dhritarashtra e do ilustre Pandu. E Vidura era livre do desejo e da paixão e familiarizado com as regras de governo, e era o deus da justiça, nascido na terra sob a maldição do ilustre Rishi Mandavya.
E Krishna de Vaipayana, quando encontrou sua mãe como antes, informou a ela como havia sido enganado pela mais velha das princesas e como ele tinha gerado um filho em uma mulher Sudra. E tendo falado assim para sua mãe, o Rishi desapareceu de sua vista. Assim nasceram nas esposas de Vishitravirya por meio de Vaipayana filhos do esplendor de crianças celestes, os propagadores da linhagem Kuru. Capítulo 107. A história de como Dharma veio a nascer. Empalação de Mandávia. Janamejaya disse: o que fez o Deus da justiça para ser amaldiçoado? E quem era o Brahmana e a seta por cuja maldição o Deus teve que nascer na casta Sudra? Vaisampayana disse: havia um Brahmane conhecido pelo nome de Mandávia. Ele era conhecedor de todos os deveres e era devotado à religião, verdade e ascetismo. O grande asceta costumava se sentar na entrada de seu eremitério ao pé de uma árvore, com os braços erguidos, na prática do voto de silêncio. E ele se sentou daquela forma por anos a fio. Um dia chegaram ao seu retiro vários ladrões carregados de saque. E, ó touro da raça Bharata, aqueles ladrões estavam então sendo perseguidos por um grupo superior de guardiões da paz. Os ladrões, ao entrarem naquele retiro, esconderam seus despojos lá, e com medo se esconderam antes que os guardas viessem. Mas eles mal tinham se escondido quando os policiais em perseguição chegaram ao local. Os últimos, vendo o Rishi sentado sob a árvore, o questionaram: ó rei, dizendo: o melhor dos Brahmanes, qual caminho os ladrões pegaram? Aponta-o para que nós possamos segui-lo sem perda de tempo. Assim questionado pelos protetores da paz, o asceta, ó rei, não disse nenhuma palavra, boa ou má, em resposta. Os oficiais do rei, no entanto, entrando no retiro, logo descobriram os ladrões lá escondidos junto com o saque. Por isso a sua suspeita caiu sobre o Muni, e consequentemente eles o apanharam com os ladrões e o levaram perante o rei. O rei o sentenciou a ser executado junto com seus supostos sócios. E os oficiais, agindo em ignorância, executaram a sentença de empalar o célebre Rishi. E tendo perfurado, eles foram ao rei com os despojos que tinham recuperado. Mas o Rishi virtuoso, embora ferido e mantido sem comida, permaneceu naquele estado moribundo por muito tempo. E o Rishi, por meio de seu poder ascético, não somente preservou sua vida, mas convocou outros Rishis ao local. E eles lá chegaram lá durante a noite na forma de aves, e vendo dedicado à meditação ascética, embora fixado àquela estaca, imergiram na dor. E dizendo aquele melhor dos Brahmanes quem eram eles, o questionaram dizendo: ó Brahmane, nós desejamos saber qual foi o teu pecado pelo qual tivesses que sofrer assim as torturas da empalação. Capítulo 108. O Deus da justiça é amaldiçoado. Nenhum pecado nos primeiros 14 anos de vida das crianças. Vaisampayana disse: assim questionado o tigre entre os munis então respondeu àqueles rishis de riqueza ascética: a quem eu culparei por isso? Realmente, ninguém mais, além de mim mesmo, pecou contra mim. Depois disso, o monarca, os oficiais de justiça, vendo-o vivo, informaram o rei disso. O último, ouvindo o que eles disseram, consultou seus conselheiros, foi ao local e começou a pacificar o rishi fixado na estaca. E o rei disse: ó tu melhor dos rishis, eu pequei contra ti em ignorância. Eu suplico a ti que me perdoes por isso. Cabe a ti não te zangares comigo. Assim abordado pelo rei, o Muni se acalmou. E vendo-o livre de ira, o rei o alcançou e se esforçou para extrair a estaca de seu corpo. Mas não tendo êxito nisso, ele cortou a parte dela que ficava para fora do corpo. O Muni, com uma parte da estaca dentro de seu corpo, caminhou por lá, e naquele estado praticou as penitências mais austeras e alcançou inúmeras regiões inalcançáveis por outros. E pela particularidade de uma parte da estaca estar dentro do seu corpo, ele veio a ser conhecido nos 3 mundos pelo nome de Animandávia, Mandávia com a estaca por dentro. E um dia aquele Brahmane conhecedor da mais alta verdade da religião foi à residência do Deus da justiça.
E vendo Deus lá sentado em seu trono, Rishi o repreendeu e disse: Qual, dize-me, por favor, foi a ação pecaminosa praticada por mim inconscientemente pela qual eu estou sofrendo este castigo? Ó, dize-me logo, e vê o poder do meu ascetismo. O Deus da justiça, assim questionado, respondeu: Ó tu de riqueza ascética, um pequeno inseto foi uma vez perfurado por ti em uma folha de grama. Tu sofres agora a consequência daquele ato. Ó Rishi, como uma doação, embora pequena, se multiplica em relação aos seus méritos religiosos, assim uma ação pecaminosa se multiplica em relação à dor que vem como sua consequência. Ao ouvir isso, Animandávia perguntou: Ó, dize-me realmente quando essa ação foi praticada por mim? Dito em resposta pelo Deus da justiça que ele fez aquilo quando era uma criança, o Rishi disse: Não será considerado um pecado aquilo que for cometido por uma criança até o 12º ano de sua idade de nascimento. As escrituras não reconhecem isso como pecaminoso. O castigo que tu me infligiste por esse delito perdoável é desproporcional em severidade. O assassinato de um Brahmane envolve um pecado mais pesado do que o assassinato de qualquer outro ser vivo. Tu terás, portanto, ó Deus da justiça, que nascer entre os homens na classe Sudra. E deste dia em diante eu estabeleço este limite em relação à consequência das ações. Uma ação não será pecaminosa quando cometida abaixo da idade de 14 anos. Mas quando cometida por alguém acima dessa idade, ela será considerada pecado. Vaisampayana continuou: amaldiçoado por causa desse erro. Por aquele Rishi ilustre, o Deus da justiça teve seu nascimento como Vidura na classe Sudra. E Vidura era versado nas doutrinas de moralidade e também em política e lucro mundanos. E ele era totalmente livre de insensatez e ira. Possuidor de grande presciência e tranquilidade mental, Vidura era sempre dedicado ao bem-estar dos Kurus. Capítulo 109. O crescimento dos 3 filhos. Pandu se torna rei. Vaisampayana disse: após o nascimento daqueles 3 meninos, Kurujangala, Kurukshetra e os Kurus cresceram em prosperidade. A terra começou a produzir colheitas abundantes, e as colheitas também eram todas de bom sabor. E as nuvens começaram a derramar chuvas na época certa, e as árvores ficaram cheias de frutas e flores. E os animais de carga eram todos felizes, e as aves e outros animais se regozijavam bastante. E as flores ficaram fragrantes, e as frutas ficaram todas doces. As cidades e vilas se encheram de comerciantes, artesãos, negociantes e artistas de todos os gêneros. E o povo se tornou valente, erudito, honesto e feliz. E então não havia ladrões, nem ninguém que fosse pecaminoso. E parecia que a era de ouro havia chegado a todas as partes do reino. E as pessoas dedicadas a ações virtuosas, sacrifícios e a verdade respeitavam umas às outras com amor e afeto e cresciam em prosperidade. E, livres de orgulho, raiva e insensatez, elas se regozijavam com esportes totalmente inofensivos. E a capital dos Kurus, cheia como o oceano, era uma segunda Amaravati, cheia de centenas de palácios e mansões e possuindo portões e arcos escuros como as nuvens. E os homens se divertiam com grande alegria constantemente em rios, lagos e tanques, e em bons arvoredos e bosques encantadores. E os Kurus solistas, em sua rivalidade virtuosa com seus parentes do norte, andavam na companhia de Siddhas e Charamanas e Rishis. E, por todo aquele país encantador cuja prosperidade foi assim aumentada pelos Kurus, não havia nem Mavaru e nem mulheres viúvas. E os poços e lagos estavam sempre cheios, os arvoredos cheios de árvores, e as casas e residências dos Brahmanes eram cheias de riquezas, e todo o reino estava cheio de festividades. E, ó rei, virtuosamente governado por Bhishma, o reino era adornado por centenas de estacas sacrificais. E a roda da virtude, sendo posta em movimento por Bhishma, o país se tornou tão contente que os súditos de outros reinos, deixando suas casas, foram morar lá e aumentaram a sua população. E os cidadãos e as pessoas estavam cheios de esperança, ao verem as ações juvenis dos seus príncipes ilustres.
E, ó rei, na casa dos dirigentes Kuru, como também dos principais cidadãos, como eram palavras constantemente ouvidas. E Dhritarashtra e Pandu e Vidura de grande inteligência foram desde o nascimento educados por Bhishma como se eles fossem seus próprios filhos. E as crianças, tendo passado pelos ritos usuais da sua classe, se dedicaram a votos e estudos. E eles cresceram e se tornaram bons jovens homens hábeis nos Vedas e em todos os esportes atléticos. E eles se tornaram muito hábeis na prática de tiro com arco, em equitação, em combates com maça, espada e escudo, na condução de elefantes em batalha, e na ciência de moralidade. Bem letrados em história e nos Puranas e em vários ramos de aprendizagem, e conhecedores das verdades dos Vedas e seus ramos, eles adquiriram conhecimento versátil e profundo. E Pandu, possuidor de grande coragem, superava a todos os homens no tiro de arco, enquanto Dhritarashtra superava a todos em força física, enquanto nos três mundos não havia ninguém igual a Vidura em dedicação à virtude e no conhecimento dos ditames de moralidade. E vendo a restauração da extinta linhagem de Santanu em todos os países, se dizia que, entre as mães de heróis, as filhas do rei de Kasi eram as principais, que entre os países Kuru Jangala era o principal, que entre os homens virtuosos Vidura era o principal, que entre as cidades Hastinapura era a principal. Pandu virou rei, pois Dhritarashtra, devido à cegueira, e Vidura, por seu nascimento de uma mulher Sudra, não obtiveram o reino. Um dia Bhishma, o mais importante dos conhecedores dos deveres de um estadista e ditames de moralidade, devidamente se dirigiu a Vidura, que conhecia a verdade sobre religião e virtude, e disse o seguinte. Capítulo 110. Dhritarashtra recebe uma esposa. Bhishma disse: esta nossa linhagem célebre, resplandecente com todas as virtudes e realizações, tem soberania sobre todos os outros monarcas da terra. Sua glória foi mantida e perpetuada por muitos monarcas virtuosos e ilustres de antigamente. O ilustre Krishna, Dvaipayana, e Satyavati e eu mesmo temos criado vocês, três, para que essa linha não seja extinta. Cabe a ti e a mim também agirmos de forma que a nossa dinastia possa se ampliar outra vez como um mar. Foi ouvido por mim que há três moças dignas de serem aliadas à nossa família. Uma é a filha de Shurasena, da linhagem Yadava, a outra é a filha de Suvala e a terceira é a princesa de Madra. Ô filho, todas essas moças naturalmente têm sangue azul. Possuidoras de beleza e de sangue puro, elas são eminentemente adequadas para uma aliança com nossa família. Ó tu principal dos homens inteligentes, eu penso que nós devemos escolhê-las para o crescimento da nossa linhagem. Dize-me o que tu pensas. Assim abordado, Vidura respondeu: tu és nosso pai e tu és nossa mãe também. Tu és nosso respeitado instrutor espiritual. Portanto, faze o que for bom para nós aos teus olhos. Vaisampayana continuou: logo depois Bhishma soube por Brahmanes que Gandhari, a filha amável de Suvala, tendo adorado Ara, Shiva, obteve do deus a bênção de ter 100 de filhos. Bhishma, o avô dos Kurus, tendo ouvido isso, enviou mensageiros ao rei de Gandhara. O rei Suvala a princípio hesitou por conta da cegueira do noivo, mas levou em consideração o sangue dos Kurus, sua fama e comportamento, e ele deu sua filha ao virtuoso Dhritarashtra, e a casta Gandhari, sabendo que Dhritarashtra era cego e que seus pais tinham consentido em casá-la com ele, por amor e respeito para com seu futuro marido, vendou seus próprios olhos. Sakuni, o filho de Suvala, trazendo aos Kurus sua irmã dotada de juventude e beleza, oficialmente a deu para Dhritarashtra. E Gandhari foi recebida com grande respeito e as núpcias foram celebradas com grande pompa sob a direção de Bhishma. E o heróico Sakuni, depois de ter entregado sua irmã junto com muitos mantos valiosos, e de ter recebido as adorações de Bhishma, voltou para sua própria cidade. E, ó tu da linhagem de Bharata, a bela Gandhari satisfez a todos os Kurus com seu comportamento e atenções respeitosas. E Gandhari, sempre dedicada ao seu marido, satisfez seus superiores por sua boa conduta, e, como ela era casta, ela nunca se dirigiu nem mesmo por palavras a outros homens além de seu marido ou superiores.